Boa noite. Boa noite. Nova fase da Operação Lava Jato apura desvios em contratos do Ministério do Planejamento. Suspeito nas propinas é Alexandre Romano, ex-vereador do PT na cidade de Americana. Ele está preso. Trabalhadores e empresários ocupam a Avenida Paulista em defesa da indústria e do emprego. Mais 3 ex-funcionários da Secretaria Estadual da Fazenda são presos na investigação da máfia do ICMS. Supremo Tribunal Federal pode debater ainda hoje se posse de drogas para uso próprio é crime. Fast food oriental ganha espaço com máquina de sushi e o bentô, uma espécie de marmita japonesa. Dois ex-delegados tributários e um inspetor fiscal aposentado, todos ligados à Secretaria da Fazenda de São Paulo, foram presos hoje em mais uma etapa da investigação da máfia do ICMS. Os presos são suspeitos de cobrar propina de empresas para aliviar dívidas com a Receita Estadual. Agora já são 10 os presos suspeitos de integrarem a quadrilha que recebia propina para liberar multas de ICMS, o Imposto Estadual de Circulação de Mercadorias e Serviços de grandes empresas aqui em São Paulo. Há 3 semanas, 7 ordens de prisão foram cumpridas. Nesta manhã, mais 3. Foram presos Newton Cleide Araújo, ex-delegado regional tributário de São Bernardo do Campo, Emílio Bruno, ex-delegado tributário de Santos e Malvino Rodrigues, inspetor fiscal aposentado. Eles atuavam na Secretaria Estadual da Fazenda. Com eles foram apreendidos documentos, carros de luxo e dinheiro. Acredita-se que o esquema movimentou 53 milhões de reais em propina. A maioria nega a participação, nega a existência do esquema, mas nós temos sim um colaborador. As provas tanto do inquérito policial, do procedimento investigatório do Ministério Público, que está sendo compartilhado com a Corregedoria, são bastante robustos. As investigações do Ministério Público e da Corregedoria da Administração do Estado avançam e outros nomes ainda podem surgir. Os fiscais que já foram presos estão sendo investigados por corrupção, associação criminosa e enriquecimento ilícito. Todo o patrimônio deles está sendo levantado. A ação dos fiscais foi revelada na delação do doleiro Alberto Youssef à Operação Lava Jato, que apura desvios na Petrobras. Ele disse em depoimento que entregou dinheiro a fiscais da Secretaria de Fazenda de São Paulo de 2006 a 2012 e que estava a serviço de 2 empresas fabricantes de cabos elétricos. Uma delas é a Prisma, um braço da multinacional Pirelli, que tem 5 fábricas em São Paulo. O nome da outra não será divulgado por enquanto, para não atrapalhar as investigações. Elas estão sendo tratadas como vítimas, como colaboradoras do Ministério Público, do Judiciário, enfim, e da Corregedoria também. Após a delação do doleiro, em meio às investigações, o governador Geraldo Alckmin trocou toda a cúpula da Receita Estadual. Ao menos 10 servidores foram exonerados. Alckmin negou que as demissões tenham sido por causa da descoberta do esquema de corrupção. São pessoas técnicas, não tem nenhuma ingerência política. Renato Vilela, quando chegou, substituiu o secretário adjunto, substituiu outras coordenadorias e gradualmente vem colocando pessoas que, ao seu ver, possam colaborar mais. Em nota, a Secretaria da Fazenda diz que colabora com as investigações. Depois da Petrobras e da Eletrobras, a Operação Lava Jato apura irregularidades em contratos do Ministério do Planejamento. Na 18ª fase da operação foi preso Alexandre Romano, ex-vereador do PT na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Esta fase foi batizada de Pichuleco 2 por ser uma continuidade da etapa anterior. Alexandre Romano foi detido no aeroporto de Congonhas. Ele é suspeito de ser um dos operadores do pagamento de propinas por meio de contrato assinado pelo Ministério do Planejamento. Segundo as investigações, empresas do grupo Consist Software faziam repasses a pessoas encarregadas de intermediar os subornos. A Consist foi contratada por entidades que assinaram acordo de cooperação com o Ministério do Planejamento para gerir o software que autoriza pagamentos consignados de servidores federais. O contrato foi firmado em 2010, quando Paulo Bernardo era o ministro. Além das empresas de fachada em nome dele, ele indicava alguns escritórios de advocacia e outras modalidades de empresas para que fossem feitos esses pagamentos do valor. Pela primeira vez, advogados são investigados na Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, eles emitiram notas fiscais falsas. Esses escritórios seriam prestadores de serviços ao PT
e com relações próximas com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e com seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. No entanto, a Polícia Federal não atribui ao casal envolvimento na Pichuleco 2. Gleisi Hoffmann já é alvo de investigação da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, porque, segundo delatores, teria recebido R$1 milhão na campanha de 2010. Ainda segundo a investigação, mais de 20% dos R$52 milhões desviados foram repassados entre 2011 e 2014 à empresa Jamp Engenheiros, de Milton Pascovitch, que assinou o acordo de delação premiada e está em prisão domiciliar. Posteriormente, o dinheiro teria sido destinado a João Vacari Neto, na época tesoureiro do PT. Infelizmente, ao contrário dos nossos reservatórios d'água, o que se verifica aqui é que esse volume de propinas está longe de atingir o volume morto. A mensagem que deve ser lida aqui não é uma mensagem de descrença, ao contrário, o que se deve ter aqui é que o esquema é grande, o esquema de corrupção é grande, é sistemático e deve ser combatido de forma veemente. O Ministério do Planejamento informou que vai rescindir o contrato investigado nessa nova fase da Lava Jato. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre as ações que correm no TSE, que pedem a cassação da presidente Dilma Rousseff. As instituições brasileiras vivem uma fase de rara covardia, não conseguem deliberar sobre temas muito relevantes. Um dia depois de o Tribunal de Contas da União ter dado mais prazo para Dilma Rousseff se defender no processo em que é questionada a prestação de contas do governo de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu hoje para deliberar sobre um pedido de cassação dos mandatos de Dilma e de Michel Temer. Pedido feito pelo PSDB, já tinha sido discutido pelo TSE em março. Naquela ocasião, a relatora do processo, ministra Maria Tereza, tinha recomendado o arquivamento, achava que não havia o que investigar. O ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e hoje, 5 meses depois, trouxe o seu voto. Gilmar Mendes divergiu da relatora, acha que há sim muito por ser investigado, desde manobras fiscais que o governo praticou no ano eleitoral, até a utilização de verba suja desviada da Petrobras na campanha eleitoral de Dilma Rousseff. O tribunal precisava deliberar, tem 7 membros, precisava decidir se acompanhava a relatora pelo arquivamento ou Gilmar Mendes pela abertura da investigação. Abriu-se a votação, um ministro acompanhou Gilmar Mendes, o outro não chegou a votar, mas insinuou que também acompanharia. Quando chegou a vez de Luiz Fux, o ministro Luiz Fux pediu vista do processo e suspendeu novamente o julgamento. Não há prazo para que Luiz Fux devolva o processo para a deliberação do TSE. Gilmar Mendes não pode nem reclamar, porque num outro processo, no Supremo Tribunal Federal, em que se discutia a legalidade da doação de empresa para campanhas eleitorais, o ministro foi vencido, formou-se uma maioria, 6 votos a favor da inconstitucionalidade das doações de empresas para campanhas eleitorais. Mas antes que se proclamasse o resultado, Gilmar Mendes pediu vista do processo. Isso já tem mais de um ano, o ministro não devolveu o processo para o julgamento. Estão aí a Câmara e o Senado discutindo o que fazer com as doações de empresas para campanhas eleitorais. Agora o TSE. Há 4 pedidos de cassação contra Dilma e Temer tramitando no TSE. E o tribunal não consegue decidir nem se abre o processo. Não está deliberando agora sobre a cassação, é apenas a abertura do processo. Enquanto isso, o PT diz que não cometeu nenhuma ilegalidade, porque todo o dinheiro sujo que veio da Petrobras foi declarado formalmente à Justiça Eleitoral. O TSE foi transformado em lavanderia de dinheiro sujo e não se importa com isso. Deveria investigar não só as contas do comitê de Dilma, mas também as dos outros candidatos. Aécio Neves recebeu das mesmas empresas que doaram para o PT. Uma doação é limpinha, outra é suja. O tribunal deveria se interessar por isso, mas não se interessa. A podridão escorre pelos seus escaninhos, mas o TSE não decide nem se abre ou não abre o inquérito. Já se sabia que a justiça brasileira é cega. Descobre-se agora que falta-lhe também olfato. Boa noite. Criminosos atacaram nesta madrugada caixas eletrônicos de uma agência bancária na zona sul de São Paulo e atiraram contra uma base da polícia para impedir a aproximação dos PMs.
O banco fica dentro de um posto de combustível da Avenida Senador Teotônio Vilela. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos usaram explosivos para estourar os caixas e conseguiram levar o dinheiro. O valor não foi informado. Enquanto parte da quadrilha furtava o banco, outros homens ficaram do lado de fora para dar cobertura. Eles usaram um ônibus para atrapalhar a ação da polícia. Houve tiroteio. Os passageiros tiveram que descer e 2 ficaram feridos e foram levados para hospitais da região. Uma base da PM, que fica a cerca de 300 metros do local, foi alvejada com vários tiros para impedir a aproximação dos policiais. Nenhum PM ficou ferido. Pesquisa da Fiocruz retrata a rotina de enfermeiros agredidos física e moralmente por pacientes ou chefes durante o trabalho. No estado de São Paulo, há cerca de 460 mil profissionais de enfermagem. Segundo a pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 26 mil enfermeiros com ensino superior afirmam que já sofreram algum tipo de violência no trabalho. 70 mil auxiliares e técnicos do setor também já foram agredidos pelo menos uma vez, física ou verbalmente, seja por pacientes ou mesmo por chefes. Esse profissional, muitas vezes, ele que está na linha de frente, na trincheira de atendimento. E o paciente, enfim, o usuário, ele acaba responsabilizando esse profissional de enfermagem pela falta de equipamento, pela falta de profissional, pela falta de leitos, quando na verdade é mais um profissional que está ali trabalhando, fazendo a função dele e uma profissão do cuidar. Além de evidenciar a realidade da categoria, o objetivo da divulgação desses dados é orientar o profissional da enfermagem para que ele saiba os seus direitos e denuncie todo tipo de agressão. Quem lida diretamente com as vítimas, como o Marcos, sabe que a violência pode afetar a carreira do enfermeiro. A partir do momento que o profissional toma conhecimento que ele pode, sempre que agredido, recorrer ao seu órgão de classe, o Corém São Paulo, e recorrer ao poder público, fazendo um boletim de ocorrência, fazendo o exame de corpo de delito quando for agressão física, ou reportando aos seus superiores dentro do local de trabalho quando sofreu algum tipo de agressão psicológica, tanto de usuários quanto de colegas de trabalho, para que isso seja cada vez mais discutido dentro da categoria e possa haver realmente uma diminuição dos casos de agressão. Cada vez mais idosos têm se familiarizado com as redes sociais e os aplicativos de celular. Mas para quem ainda tem alguma dificuldade em manusear smartphones ou navegar pela internet, tem aula de graça na Biblioteca do Parque da Juventude, na Zona Norte de São Paulo. Somos 68 milhões de pessoas ligadas à internet por esses aparelhinhos. E quanta gente grudada neles. Só que a dona Lúcia está fora desse mundo. Porque eu não sei mexer com isso. Eu não sei, eu tenho dificuldade com isso. Opa, a dona Matilde está aí para dizer que não é bem assim. Estou sempre no WhatsApp com os amigos, no Facebook. Estou sempre compartilhando alguma coisa. Ó, teclando, é só ver o Wi-Fi, minha filha. Tem Wi-Fi, nós estamos juntos. Pesquisa da Nilson Ibope mostra que a terceira idade representa 12% das pessoas que usavam internet nos smartphones nos primeiros meses deste ano. Mas com um jeitinho bem deles. É um pouco mais lenta, demora um pouquinho. Às vezes as palavras vêm um pouco trocadas, mas dá para entender. Telefonar virou coisa do passado para muita gente. Essa tendência mesmo, a comunicação feita basicamente via internet com a ajuda dos smartphones, por redes sociais e também por aplicativos de mensagens instantâneas. Só que isso não é um papo apenas de gerações mais novas. Olha só esse pessoal aqui. Não quer ficar fora do mundo virtual, não. Então, se eles encontram dificuldades, voltam para os bancos escolares, mesmo depois dos 60 anos. Eu vou aprender tanto quando eu falar, não, isso aqui está muito básico, eu quero mais complicado. Na aula da Biblioteca do Parque da Juventude, além de e-mail, aplicativos e tal, um item imprescindível, paciência do professor. O bom do curso é o quê? Não ouvi o filho. Já te expliquei outra vez, mas você não aprendeu. Mas ele está aqui para repetir mesmo, né, dona Natália? Isso aqui eu sabia só atender, ligar e desligar e atender as pessoas só. Mais nada. E aprendeu já? Ixi, o que eu aprendi, olha, eu tô falando, para mim ainda tá meio complicado. Tipo Dona Branca, 81 anos de idade e tecla com todo mundo pelo celular. O que eu mais faço é usar o WhatsApp. Esse é o que eu uso mais. Tiro fotografia também, às vezes até um filminho também vai.
Nessa história de mundo real e virtual, o tchau mesmo que vale é o daqui da internet. A Dona Branca já mandou. Amei receber vocês em minha casa. Beijos com direito à figurinha. As próximas oficinas estão previstas para os dias 19 e 26 deste mês. Outras informações no site bsp.org.br. Estamos em pleno inverno, mas não parece não, né? As temperaturas, né, durante todo o dia em todo o estado de São Paulo estão bem acima da média para a época do ano. Aqui na capital, a máxima desta tarde foi de 28 graus. Agora à noite já está um pouquinho mais fresco e neste momento os termômetros marcam por volta de 24 graus e deve esfriar mais um pouco ao longo de toda a noite durante a madrugada. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã com Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão. O dia de amanhã segue bem parecido com o de hoje em boa parte do país e onde não tem chovido, vai continuar sem nenhuma gota de chuva. É que a imensa massa de ar seco continua estagnada, mantendo o tempo firme em toda essa área em amarelo, pegando boa parte do sul do Brasil, todo o sudeste e centro-oeste, boa parte do norte e do nordeste do país. O tempo ainda fica fechado no extremo sul, mas a chuva não deve avançar pela região e a frente fria logo vai embora. O calor continua bem acima da média para o inverno. A máxima amanhã vai aos 26 graus em Curitiba, 30 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em Campo Grande vai fazer 32 graus amanhã e em Palmas, calorão na casa dos 36 graus. Em São Paulo, continuamos sem mudanças. Nesta sexta-feira, o tempo continua seco, ensolarado e muito quente. A máxima amanhã chega aos 31 graus em Votuporanga. No centro-norte do estado, as menores temperaturas serão registradas na cidade de Franca, mas mesmo assim vai fazer calor. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. E no litoral, as temperaturas durante a tarde vão ficar na casa dos 27 graus, com tempo bem aberto. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. E o final de semana vai ser de sol e calor. No sábado, a máxima chega aos 27 graus. E no domingo, o calorão será de 28 graus. Muito quente. A Agência Nacional de Energia Elétrica propõe redução de 18% na cobrança da bandeira vermelha. Atualmente, nessa faixa, o consumidor paga R$ 5,50 a cada 100 kWh consumidos. O tema será discutido em audiência pública e uma decisão sobre o assunto será tomada no final do mês. Se a medida se confirmar, a conta de luz das residências pode ter uma diminuição de 2%. A mudança da bandeira é resultado da volta da chuva em algumas regiões e também fruto da redução do consumo de energia. Protesto na região da Paulista reúne trabalhadores e empresários. O ato foi em defesa da indústria e do emprego. Quem precisou passar hoje cedo pelas ruas Vergueiro e Domingos de Moraes, na região da Vila Mariana, encontrou um trânsito ainda mais intenso do que o habitual. Na manifestação estavam a UGT, União Geral dos Trabalhadores, a CGTB, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil e a Força Sindical. Esse ato não é um ato de impeachment, não é um ato para derrubar Dilma, é um ato para corrigir a política econômica na visão dos trabalhadores. Não existe país forte, não existe país desenvolvido que não tenha indústria como o seu alicerce. Isso é no mundo inteiro. No Brasil querem fazer diferente. Os manifestantes se concentraram em frente à estação Paraíso do metrô e depois seguiram em passeata pela Avenida Paulista. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos mais emprego e indústria no Brasil. As vias que cortam a avenida também ficaram fechadas, causando um transtorno para os motoristas. A pista sentido Consolação foi totalmente fechada. Segundo os organizadores, o protesto reuniu cerca de 5 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou o número de manifestantes. Em frente ao MASP, eles distribuíram um manifesto pedindo uma mudança na política econômica do governo. Você tem uma inflação comendo o poder de compra e, além disso, você tem a desindustrialização. Então, tem que mudar a política econômica e tem que proteger a indústria nacional. Nós não podemos permitir que 100 bilhões de dólares em um ano de produto importado no Brasil, ou seja, isso quebra a nossa indústria. Além das centrais sindicais que representam os trabalhadores, o protesto teve a participação também de
algumas associações patronais que vieram reforçar o discurso da desindustrialização no Brasil. Segundo os organizadores do ato, de janeiro a maio deste ano, houve uma queda na produção industrial do país de cerca de 7%. O que agravou ainda mais o desemprego. De acordo com o engenheiro Carlos Pastoriza, presidente da ABIMAC, a associação que representa o setor de máquinas, só no primeiro semestre deste ano, mais de 25 mil pessoas foram demitidas. Depende de nós mudar isso. Não há hoje nenhum fator externo que justifique essa crise econômica. Essa crise econômica atual foi quase toda ela fabricada pela classe política brasileira. É para essa classe política que nós estamos dando essa manifestação, dizendo: fiquem atentos, ajam com responsabilidade, façam as reformas, ainda que não sejam eleitoralmente as mais interessantes nesse momento. Pensem como estadistas. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa conjuntura criticada por empresários e sindicalistas só tende a provocar mais desemprego. Levantamento de hoje da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, apontou o corte de 30.500 empregos em julho, o pior dado desde 2006. E a previsão é que os cortes cheguem a 200 mil até o final do ano, só no estado de São Paulo. A proposta de redução de jornada de trabalho com corte de salários deve segurar pouco o avanço do desemprego. Não há indicação de melhoria de atividade, nem a que costuma ocorrer com a proximidade do final do ano. Todas as datas do comércio têm sido piores que do ano passado. No Dia dos Pais, por exemplo, a queda foi de 5%. Sem consumo, difícil uma reação mais firme da indústria. As exportações até são beneficiadas pela alta do dólar. Só que temos uma economia fechada. O impacto das exportações é mais limitado. O consumo das famílias representa cerca de 60% do PIB, enquanto o setor externo fica entre 20% e 25%. O fato é que a economia brasileira entrou em recessão no primeiro semestre e quase não conta com fatores de recuperação neste segundo. De acordo com a Serasa Experian, a atividade econômica caiu 1,4% no segundo trimestre, após a contração de 0,2% no primeiro. E a gente não vê o governo avançando com uma agenda positiva para inverter o sinal. Tem agora a tal Agenda Brasil do Renan, que não vai trazer estímulos mais consistentes. Fora o jogo de cena político, para diminuir a pressão em cima do governo, tem muita proposta polêmica, de pouca eficácia, que vai contra até o que o governo defende. Pode ajudar um pouco em matérias tributárias, talvez garantir maior receita, mas não é isso que vai estabelecer um horizonte de crescimento. Estamos longe disso. Desemprego, queda do consumo, da confiança, baixa popularidade do governo, crise política, investigações da Lava Jato e risco da perda do grau de investimento do país são apenas algumas questões que comprometem o potencial de reação da economia. Eu volto na segunda. Até lá. O lucro do Banco do Brasil teve queda no segundo trimestre. O Banco do Brasil teve um lucro líquido de 3 bilhões de reais contra quase 6 bilhões nos 3 primeiros meses do ano. Entre os bancos brasileiros que já divulgaram seus balanços trimestrais, o Banco do Brasil foi o único que registrou queda no lucro. Em São Paulo, muita gente tem pressa até mesmo para se alimentar, né? E para ganhar tempo e agradar os clientes, alguns restaurantes japoneses oferecem comidas mais saudáveis e embalagens práticas para comer em qualquer lugar. Aqui não tem garçom. O freguês paga no caixa e retira no balcão. Comida rápida, porém baseada na cultura do povo japonês. O carro-chefe é o bentô, aquela espécie de marmita que no Japão as pessoas levam e comem em todo lugar. Nada de sushi, são pratos do dia a dia, servidos numa caixa com divisórias para separar as porções. Lá já vem montado, aqui dá para escolher o arroz, um tipo de carne e 2 de vegetais. Cada bentô custa de 20 a 25 reais. O tempero é o tradicional, mas foi preciso adaptar a temperatura ao gosto brasileiro. Aqui a gente entende que o brasileiro prefere comida quente, servida na hora. Então toda a parte quente da refeição a gente monta na hora, para ele poder comer o que é quente, quente, o que é frio, frio. É rápido, é gostoso, tem uma variedade boa de comida, né? Vem uma carne, acompanhamento, saladinha. Achei muito bom. Este outro fast food oriental eliminou até o sushi man. Aqui quem faz o sushi é a máquina. É só colocar o arroz já cozido. O funcionário só junta o recheio e ela faz o resto. Molda os rolinhos, corta
e depois embala, um a um. Por aqui, essa automação ainda é novidade, mas no Japão, esse tipo de equipamento é muito usado nos restaurantes, porque lá a mão de obra é muito cara. Para operar as máquinas, o restaurante mantém 3 funcionários. Sem elas, seria necessário o dobro. Outra vantagem é que as máquinas são bem rápidas no trabalho. A capacidade de produção aqui é de 2.000 sushis por hora. Eles ficam expostos numa vitrine refrigerada e são vendidos por unidade. O sushi de pepino, o mais barato, custa R$ 1,40. O que leva mais salmão, R$ 3,30. E o de ovas de peixe, R$ 3,50. O dono do negócio conta que a novidade criou um certo alvoroço entre os clientes, que chegavam a fazer fila para visitar a cozinha. Criou uma curiosidade nas pessoas de querer ver os robôs trabalhando. A gente teve que controlar as visitas à cozinha para não atrapalhar tanto o movimento da cozinha do dia a dia. Está bem honesto, custo-benefício bom. E é gostoso, a qualidade eu acho boa. Ele é bem feito, parece que é manual, enfim, e já que é por uma máquina, fica mais interessante ainda. O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje, sem pôr em julgamento, a ação que pode descriminalizar o porte de droga para consumo pessoal. O caso estava na pauta do dia, mas os ministros dedicaram toda a tarde à análise de um outro processo, relativo à possibilidade de o judiciário determinar reformas em presídios superlotados. O presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, informou que o julgamento da ação sobre as drogas vai ser iniciado na próxima quarta-feira. Com medo dos frequentes assaltos que acontecem na ciclovia do Rio Pinheiros, ciclistas formam grupos para passear pelo local, que até recebeu o apelido de ciclofaixa de Gaza. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Perigo de assalto na ciclovia. É o anúncio pichado no asfalto sob a ponte da Avenida Cidade Jardim, acesso à ciclovia que segue pelo lado oeste do Rio Pinheiros. É nesse local onde os ciclistas se concentram ao fim da tarde, para formar pequenos grupos e, assim, evitar os constantes assaltos. Levaram minha bike. 2 caras armados. Havia um rapaz de frente comigo, desce da bicicleta, você perdeu a bicicleta, desce. Ele com a mão no bolso, fingindo que não tinha uma arma. 5, 6, já inibe, já não vem pra cima, que é perigoso, né? Você vê tudo escuro, não é legal, né? A gente trabalha o dia inteiro, imagina, não sabe a volta como vai ser, então o intuito desse pessoal aí foi justamente a segurança aí de todo mundo que passa aqui, não só a gente mesmo. A falta de segurança não é exclusividade de quem pedala pela ciclovia do Rio Pinheiros. Recentemente, a ciclista Consuelita Freitas, de 43 anos, foi assassinada a tiros enquanto pedalava próximo à rodovia Fernão Dias. Os suspeitos foram encontrados pela polícia e seguem detidos no primeiro DP de Guarulhos. Na tentativa de proteger ao menos a bicicleta, os ciclistas agora procuram contratar um seguro para as magrelas. Você vai continuar com medo dos assaltos, mas a diferença é que você entrega seu bem e consegue recuperá-lo em dinheiro, né? Para você conseguir comprar outro, né, no caso. É entre 5% e 10% do valor da bike que você paga por ano. Esta corretora especializada nesse tipo de seguro constata um aumento na procura. Nós tivemos uma curva maior de crescimento na aquisição de seguro, também um crescimento bem acentuado na questão do roubo. Também existem os rastreadores, pouco comuns entre ciclistas. Outra alternativa é registrar a bicicleta em sites especializados. As informações ficam à disposição da polícia para localizar o proprietário, caso a bike seja recuperada. Recuperações, infelizmente, são poucas ainda. A gente vê que a polícia ainda não está tão bem informada, até o próprio ciclista não sabe coisas básicas como o número de série, não guarda nota fiscal. Então é uma questão mais de informação do que realmente a efetividade do sistema. Daqui a algum tempo o número de recuperações realmente vai subir. Em nota, o metrô esclareceu que foi feito um desvio provisório da ciclovia da Marginal Pinheiros para obras do monotrilho. A prefeitura informou que não construiu essa ciclovia e não tem responsabilidade pela iluminação. Já a Polícia Militar afirmou que patrulha a pista com carros, base comunitária móvel e policiamento a pé. A cidade chinesa de Tianjin tem um cenário de guerra depois da série de explosões na área do porto. 50 mortes já foram confirmadas. Mais de 500 pessoas ficaram feridas.
As imagens gravadas por celular são impressionantes. Cerca de 30 segundos depois, outra explosão ainda mais forte, equivalente a um terremoto de magnitude 3. Produtos químicos que estavam sendo transportados em contêineres explodiram por causas ainda não conhecidas. O impacto foi tão forte que o Centro de Vigilância dos Estados Unidos registrou atividade sísmica na região e num raio de 160 quilômetros. Prédios a mais de 2 quilômetros tiveram portas e janelas arrancadas. A região industrial do porto foi devastada. O cenário é de guerra. Contêineres ficaram destruídos. Centenas de carros que estavam num pátio de estacionamento foram incinerados. Entre as vítimas estão 12 bombeiros. A agência de notícias informou que os trabalhos dos bombeiros foram suspensos hoje porque faltam informações sobre quais materiais perigosos estavam nos armazéns onde aconteceram as explosões. Executivos da empresa de logística dona do local foram detidos. Tianjin fica a 140 quilômetros da capital Pequim e tem 15 milhões de habitantes. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Amanhã, sexta-feira, o secretário de Estado americano, John Kerry, estará em Havana. Ele participará da reabertura da Embaixada dos Estados Unidos. Ele vai hastear a bandeira do país dele, que só aparecia em Cuba para ser queimada em protestos patrocinados pelo governo. Isso desde 1961, quando os dois países romperam relações diplomáticas. E vejam que curioso. Kerry é o primeiro chefe da diplomacia americana a pôr os pés em Havana em 70 anos. E mesmo sendo uma coisa bem excepcional, ele não vai ser recebido pelo ditador Raul Castro. Para compensar, ele tem encontro marcado com líderes de grupos dissidentes políticos. Mesmo assim, existem razões para comemorar essa reaproximação decidida no finalzinho do ano passado. E que é um episódio importante para a redemocratização da ilha do Caribe. Na minha opinião, Cuba é um objeto de museu. O socialismo por lá está envelhecido, está coberto de poeira. A população já deu sua cota de sacrifício nesses 56 anos de regime comunista. Mas ela está sendo ainda sacrificada pelo embargo comercial dos Estados Unidos. Barack Obama anunciou no mês passado que pretende suspender o embargo, mas não depende dele. Depende do Congresso, onde a oposição do Partido Republicano tem maioria na Câmara e no Senado. Esses deputados e senadores da direita sabem que o comércio com Cuba representaria muito pouco para os americanos, mas ficam bloqueando as coisas pelo valor simbólico que elas têm. E no falar em Cuba, hoje Fidel Castro está comemorando 89 anos. O ex-ditador se afastou há 4 anos de seus cargos oficiais. Ele esteve muito doente. Já aposentado, Fidel virou blogueiro e escreve artigos para a imprensa oficial. Publicou um texto hoje e, em lugar de comentar a reabertura da embaixada americana, ele exigiu que os Estados Unidos paguem indenizações por causa do embargo comercial. Ele até pode ter razão, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse Fidel Castro me cansa. É assim que o mundo gira. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff participa de encontro com movimentos sociais no Palácio do Planalto e diz que é preciso respeitar o resultado das urnas, o adversário e as regras do jogo. Representantes de diversos movimentos sociais fizeram discursos contra o que chamaram de golpe e terceiro turno. Dilma falou sobre o respeito e o diálogo com as pessoas que pensam diferente. Diálogo é diferente de pauleira. Diálogo é diálogo, pauleira é pauleira. Então ninguém pode chamar de diálogo, xingar as pessoas. Respeitar o adversário não é ficar agradando o adversário, não. É o seguinte, eu brigo até a hora do voto. Depois eu respeito o resultado da eleição. A presidente também citou uma carta enviada pelo Papa Francisco ao Brasil no ano passado na Copa do Mundo. O Papa pregava a paz e respeito entre rivais e a importância do fair play. O fair play é respeita o resultado e respeita e honra o adversário. Respeite e honre seu adversário.
Porque se você não respeitar o resultado do jogo, você não pode entrar no jogo. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, usou o cargo para se beneficiar. Segundo Janot, Cunha solicitou a intervenção da Advocacia Geral da União e tentou se beneficiar no inquérito da Operação Lava Jato. Cunha negou. A informação foi divulgada agora há pouco pelo site de notícias G1. Na sexta, a AGU enviou o documento em nome da Câmara dos Deputados pedindo que sejam invalidadas as provas coletadas na casa sobre a investigação da Operação Lava Jato contra Cunha. O presidente da Câmara é investigado em inquérito no Supremo por suposto recebimento de propina para possibilitar contratação de navios sonda pela Petrobras. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a reação do PT e dos movimentos sociais às pressões sobre o governo Dilma. Para falar da articulação política do PT e partidos aliados para o enfrentamento das pressões sobre Dilma, eu entrevisto o vereador Paulo Fiorilo, que é presidente do Diretório Municipal do PT de São Paulo. Vereador, obrigada. Eu que agradeço. Quero começar exatamente, vereador, com essa mudança repentina nesses tempos de emoções fortes, principalmente para os aliados da presidente Dilma. Ela permaneceu um tempão na defensiva, passava uma imagem de estar possivelmente desamparada, principalmente com aquela posição tomada pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. E era uma situação assim que estava muito difícil, uma crise parece que em ponto agudo. De repente, houve uma grande surpresa, porque de fato, surpreendentemente, Renan Calheiros, que tem uma biografia tão controversa, se torna o grande aliado e dá uma sustentação à presidente Dilma Rousseff, apresentando inclusive uma agenda para o país, para a retomada de crescimento, etc. O que é que explica esse entendimento repentino? Primeiro, queria agradecer o convite. Eu acho que é preciso retomar aqui uma discussão de como esse governo da Dilma se compôs. O PMDB, do Renan, do Cunha, do Temer, faz parte da base aliada da presidenta Dilma. Eu acho que na política tem uma expressão que eu gosto muito, que é como nuvens no céu. Você olha, no dia ele está de um jeito, daqui a pouco ele está de outro. Eu acho que a gente teve nessa semana uma mudança de agenda. Não só pelo Renan. O Renan tem um papel importantíssimo ao apresentar uma proposta de Agenda Brasil. Mas nós tivemos várias outras ações e nós teremos muitas outras nesse período. A Dilma recebeu movimentos populares, a Dilma dialogou com os setores, foi a vários lugares desse país para entregar Minha Casa Minha Vida. Portanto, houve uma mudança de agenda. Isso fortalece novamente o governo com ações proativas. É isso que estava faltando. Aliás, essa discussão vinha sendo feita no PT e no governo. Era preciso ir para a rua, dialogar com as pessoas, apresentar o que o governo vem fazendo. E o governo vem fazendo, ainda que nesse período curto, várias ações importantes. Bom, mas assim, é bom para a imagem da presidente, que as pesquisas mostram, né, que a confiança, a aprovação de governo, está tudo assim, em nível descendente e muito baixos. Essa aliança com Renan Calheiros, de história tão questionável, e num momento em que a própria presidente parecia vulnerável com a análise do TCU, a iminência dessa análise das contas dela. Renan, vulnerável, tendo sido citado na Operação Lava Jato, em delação premiada. E, de repente, eles juntos, né, podendo sugerir, como muita gente já está dizendo, adversários, é claro, que houve o tomar lá da cá, que Renan passou a respirar aliviado, não vai ser nem citado por Janot, que foi reconduzido ao cargo, como Dilma respira aliviada porque conseguiu mais 15 dias para acerto de contas com o TCU. Isso é bom para a confiança no PT, no governo do PT, na presidente Dilma Rousseff? Bom, primeiro, acho que a gente precisa falar aqui da capacidade ou da possibilidade da presidenta ou do governo interferir em decisões do judiciário ou do próprio Janot. Se fosse assim, possivelmente nós teríamos vários que não teriam sido denunciados. Então, é muito simples isso. Aliás, me parece que essa versão, essa visão, tem sido difundida por aqueles que
parece que começam a ficar isolados. É, adversário, sem dúvida, Isso né? é ruim. Aliás, isso é que é ruim. Me parece que quanto pior, melhor. Está errado. Nós vivemos várias crises. O governo Fernando Henrique viveu crise, o governo do Lula viveu crise e o governo da Dilma está vivendo, claro que uma crise muito forte. Agora, é possível sair dessa crise. Nós estamos vendo uma crise que não é só no Brasil, é na Grécia, na Europa, nos Estados Unidos. O capitalismo vive ciclos, não tem jeito. E nós estamos construindo saídas. Aqueles que têm um desacordo com o governo Dilma vão dizer isso. Agora, nós precisamos continuar construindo uma pauta positiva. E a Dilma tem feito isso ao longo dessa semana e dos próximos dias. Nós temos várias manifestações programadas. Aqui em São Paulo, a gente fez várias. Fizemos à noite, no Largo São Francisco, no dia 11 de agosto, um ato com juristas para defender o Estado de Direito. Nós vamos fazer, no domingo, uma outra manifestação lá no Ipiranga, no Instituto Lula. Foi bom o senhor falar isso, da defesa do Estado de Direito. Mas, objetivamente, onde é que estão os indicadores de que o Estado de Direito possa estar sendo vulnerável? Mesmo aqueles que falam em impeachment para Dilma, fazem a ressalva de que isso é previsto na Constituição e só pode acontecer na medida em que aquilo que define que possa se usar desse mecanismo também aconteça. Isso é ofensa ao Estado de Direito? Ofensa ao Estado de Direito é quando as pessoas propõem o fora Dilma ou o impeachment sem que todo o processo possa ter sido concluído. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União não se manifestou. Aliás, tem mais 15 dias. Mas isso é ignorância. Isso aí parece mais grito catártico de fora Dilma. Parece briga de marido e mulher, que põe daqui para fora, a casa é minha, quando a casa é dos dois. Sabe essa coisa de que é sem senso? Maria Lídia, deixa eu falar uma coisa que você não é ato efetivo, objetivo. Que você tem acompanhado. Nós estamos vivendo, infelizmente, na cidade, no estado e no país, uma ação da direita muito forte. E eu vou dar exemplos não com o PT. A manifestação contra o Jô Soares. O Jô Soares não é petista, nunca foi. A manifestação contra a Maju. A violência contra a menina do Candomblé do Rio de Janeiro. O ataque aos haitianos. Ou nós olhamos o todo, ou nós vamos ficar falando de uma árvore. Mas falando no todo, num país de 200 milhões de habitantes, isso aí... Esses exemplos, eles são realmente, eles significam que haja um movimento, uma onda para desestabilização do Estado de Direito? Eu posso continuar com os exemplos, são muitos, então eu dei esses e vou dar outros. Por exemplo, o que nós temos assistido com relação às manifestações que já foram feitas. Quantos não foram para a rua para pedir a volta da ditadura? Não fui eu que disse isso, a imprensa noticiou e entrevistou gente. Não, de fato teve. Então nós não podemos Mas foi a maioria? Era aquele milhão de pessoas que estavam na rua que pedia a volta à ditadura? Ou era um segmento que estava lá que é obstinado com essa triste ideia? Bom, mas a triste ideia, se não for combatida, se não for combatida diariamente, ela pode virar, de novo, uma possibilidade de alternativa. Que nós não queremos, aliás, ninguém quer isso. Então, quando a gente diz, é preciso respeitar o Estado de Direito, nós estamos dizendo, é preciso verificar o que o Tribunal de Contas vai dizer, o Tribunal de Contas Eleitoral que vai se manifestar, porque senão nós perdemos as referências democráticas. Isso é inadmissível, é isso que o PT, junto com outros partidos, tem defendido. Democracia, fundamental para que a gente possa continuar no nosso país tendo os direitos respeitados. Manifestação são legítimas, todo mundo tem direito de se manifestar, o PT nasceu se manifestando. Mas tem uma coisa agora, por que o PT não assinou o manifesto de movimentos sociais que nessa organização para o dia 20? É um movimento que tem um duplo recado. Para aqueles que estão trabalhando com o Fora Dilma, que vão se manifestar no dia 16, que eles não aceitam e defendem o cargo conquistado pelo voto, mas, ao mesmo tempo, o recado para Dilma que não aceitam o ajuste fiscal proposto pela própria presidente para acerto da rota da economia na vida do país para retomada de crescimento. Foi feito um manifesto em que também está lá que os ricos é que têm que assumir com as consequências da crise e pagar pela crise. O presidente do PT preferiu não assinar, não há subscrição. E Guilherme Boulos, que é um líder de grande movimento social de muita evidência também, principalmente em São Paulo, entende que
está havendo aí por parte do PT uma inclinação que não está muito clara. Não assinou por quê? Eu deixo claro, o ato que nós estamos chamando para o dia 20, você é convidado no Largo da Batata a partir das 16 horas, é um ato que tem a defesa da democracia como um dos pilares. Você já me deu a resposta. O ato também propõe outras questões, como crítica ao ajuste fiscal. O PT entende que esse debate já se deu. Nós temos que agora ter uma agenda proativa, positiva, como essa que eu disse. A Dilma já anunciou 7 programas. Nós vamos ter a terceira fase do Minha Casa Minha Vida a partir de setembro. 9,3 milhões saíram para uma casa. Então, ou nós entendemos que é preciso ter agenda positiva, ou nós vamos ficar discutindo. O PT assinou ou não assinou? Não assinou, mas vai participar do ato que entende que é fundamental para garantir o direito das pessoas, para que a gente mantenha a democracia como uma forma viva, para que as pessoas participem e continuem fazendo manifestações. Esse é o espírito do PT. Okay. E não assinou porque entende que o ajuste é uma pauta já ultrapassada nesse momento. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigado, igualmente. Gamberini. Você vai ver a seguir os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Atentado no Iraque. Estado Islâmico explode um caminhão no mercado de Bagdá. Dezenas de pessoas morreram. Para chegar nos Jogos Rio 2016, esse judoca se preparou e repetiu esse mesmo golpe tantas vezes quanto uma grávida teve um desejo estranho. Que é isso? Melancia com manteiga, quer? Ou uma criança falou depois de uma musiquinha. A galinha pintadinha. Afinal, no esporte e na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor ter. E com a Bradesco Seguros, você está sempre preparado. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Para garantir o fornecimento de água na região metropolitana da capital, o sistema São Lourenço será interligado, beneficiando 20 milhões de paulistas. E já estão garantidos recursos para a interligação das represas Jaguari e Atibainha. As obras no metrô da capital e no VLT de Santos vão garantir transporte mais rápido e de qualidade. E o Rodoanel vai tirar 17 mil caminhões por dia da Marginal Tietê. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a dona Larissa, é mais atenção, com atendimento completo e humanizado. Para o doutor Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Vamos agora com as notícias do esporte. O técnico Dunga anunciou hoje os convocados para os amistosos da seleção brasileira contra a Costa Rica e os Estados Unidos.
São os primeiros compromissos da seleção depois da Copa América de triste memória. E a lista teve novidades. Goleiros: Jefferson do Botafogo, Marcelo Grohe do Grêmio e Alisson do Internacional. Laterais: Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Douglas Santos do Atlético Mineiro. Zagueiros: Miranda da Internazionale, Davi Luiz do Paris Saint-Germain, Gabriel Paulista do Arsenal e Marquinhos do Paris Saint-Germain. Volantes: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Elias do Corinthians, Ramires do Chelsea e Fernandinho do Manchester City. Meias: Oscar do Chelsea, Douglas Costa do Bayern de Munique, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos e Kaká do Orlando City. Atacantes: Neymar do Barcelona, Roberto Firmino do Liverpool, Lucas do Paris Saint-Germain e Hulk do Zenit. O Neymar vai ficar 2 semanas parada, então nós vamos ver se até o dia do primeiro jogo contra a Costa Rica ele tem plenas condições de jogar. Quanto o Kaká, é uma referência, assim como o Robinho, nós trouxemos outra vez para ser uma referência para os demais jogadores, da experiência, maturidade. A rodada do Campeonato Brasileiro foi com muitos gols e com vitórias de Corinthians, São Paulo e Santos. O Corinthians venceu o Sport e assumiu, pelo menos por enquanto, a liderança do Brasileirão. No Itaquerão, Corinthians e Sport fizeram um jogo de 7 gols. Aos 12 do primeiro tempo, Luciano aproveitou o passe de Elias e abriu o placar. Logo depois, o Sport chegou ao empate com o gol de cabeça de André. No fim do primeiro tempo, Diego Souza desviou a cobrança de escanteio para trás e a bola sobrou para Luciano sozinho fazer o segundo dele na partida. Na volta do intervalo, o lateral Samuel Xavier do Sport tenta desviar o lançamento de Jadson e faz contra. 3-1 Corinthians. Mas o Sport foi atrás do empate com o gol do artilheiro Hernani após erro da zaga corintiana. 3-2. O mesmo Hernani aproveitou o cruzamento de Diego Souza e marcou mais um. 3-3. Mas no fim do jogo a bola bateu na mão de Richelli e o árbitro marcou pênalti. Jadson definiu. Final: Corinthians 4, Sport 3. No Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, o São Paulo abriu o placar aos 13 minutos de partida. Alexandre Pato recebeu na entrada da área e chutou forte no canto do gol. Aos 26 minutos, depois de pênalti para o São Paulo, Rogério Ceni definiu o placar e chegou à marca de 130 gols na carreira. Final: São Paulo 2, Figueirense 0. Na Vila Belmiro, o Santos ganhou do Vasco por 1-0 com gol de falta de Vitor Ferraz. Em Curitiba, o Palmeiras teve a terceira derrota seguida na competição. Num rápido contra-ataque, Henrique fez 1-0 Curitiba. O time paulista empatou no começo do segundo tempo com Rafael Marques, 1-1. O gol da vitória dos donos da casa saiu aos 36 minutos. Depois de passe de esquerdinha, Henrique completou. Final: Curitiba 2, Palmeiras 1. Apenas uma partida terminou empatada em 0-0 na rodada. Foi o duelo entre Goiás e Chapecoense no Serra Dourada. Nos outros jogos, vitórias de Flamengo e Internacional. Veja os gols. No Beira-Rio, o pressionado Internacional recebeu o Fluminense. Vitinho passou para Rafael Moura, o atacante colorado foi travado e a bola voltou para o próprio Vitinho marcar o único gol do jogo. Final: Inter 1, Fluminense 0. No Maracanã, o Wallace aproveitou o escanteio cobrado pela direita e abriu o placar para o Flamengo diante do Atlético Paranaense. O empate do Furacão veio graças a essa cabeçada precisa de Hernani, 1-1. Everton brigou no alto, a bola sobrou limpa para Emerson Sheik, que bateu firme de pé esquerdo e recolocou os donos da casa em vantagem, 2-1 Fla. O terceiro do rubro-negro carioca foi marcado por Alan Patrick, de falta, 3-1 no Rio. O Atlético chegou a descontar no segundo tempo com Cadu, de cabeça, mas já era tarde. Final: Flamengo 3, Atlético Paranaense 2. E hoje tem mais 3 partidas do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a Ponte Preta enfrenta o Avaí em Campinas e o jogo está empatado em 0-0. Daqui a pouco, às 9 da noite, o Atlético Mineiro joga em casa contra o Grêmio e tenta retomar a liderança do Brasileirão. No mesmo horário, o Joinville recebe o Cruzeiro na Arena Joinville. Estado Islâmico explode um caminhão num grande mercado de Bagdá. Quase 80 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas.
O caminhão frigorífico foi estacionado perto das 6 da manhã na área de desembarque de produtos agrícolas e explodiu logo em seguida. As vítimas seriam principalmente agricultores que vendem seus produtos no mercado de Al-Sadr, um dos maiores da capital do Iraque. O grupo terrorista sunita Estado Islâmico divulgou comunicado assumindo a ação e dizendo que o mercado é refúgio das forças militares iraquianas e das milícias xiitas. As milícias ajudam o governo a defender várias cidades do avanço dos jihadistas. Esta é a segunda vez nesta semana que os jihadistas lançam um grande atentado contra um bairro xiita no Iraque. Na terça-feira, morreram 57 pessoas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá. Boa noite. Hoje, 10h30 da noite, o ator de novelas Pedro Paulo Rangel bate um papo com Rony Fon no Todo Seu.